Há 13,8 bilhões de anos, uma explosão misteriosa aconteceu no espaço. Era o caos. A época em que as estrelas, planetas, asteroides, o resto dos corpos espaciais e galáxias nasceram. Era o Big Bang, uma teoria que todos conhecemos. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, de onde veio o universo e o que existia antes. Alguns até pensam que ele passou por um ciclo em que se contraiu e se expandiu várias vezes. Em 1991, um cosmologista da Universidade de Stanford, chamado Andrei Linde, apresentou um artigo com a ideia principal de que havia a possibilidade de o universo ter sido criado em um laboratório. A teoria dizia que havia uma chance de uma civilização avançada em algum lugar ter criado nosso universo. Ela criou um cosmos inteiramente novo, que mais tarde evoluiu para seus próprios planetas, estrelas e formas inteligentes de vida. 30 anos depois, muitos cientistas levam essa teoria muito a sério. Eles até começaram a falar sobre coisas que nós, como civilização, podemos fazer para chegar a um nível tão avançado. A teoria diz que essa civilização evoluída decidiu adicionar a tecnologia que ajudou a criar um novo universo do nada. Isso aconteceu por meio de tunelamento quântico. Isso é quando um átomo pode aparecer do lado oposto de alguma barreira, mesmo que seja impossível, considerando as leis da física de nosso mundo. Tipo, se você quer passar por um muro alto, mas não consegue fazer isso com escadas ou dando a volta por algum lugar. Imagine que pode simplesmente passar por ele como um fantasma. No nosso mundo, isso não é possível. Mas um povo mais avançado talvez seja capaz disso, além de descobrir como poderia criar novos universos. Agora mesmo, na escala cósmica, poderíamos ser uma civilização classe C. Não sabemos como recriar algumas coisas, como as condições da Terra para quando nossa estrela central, o Sol, se extinguir. Se conseguirmos nos tornar uma classe B, aprenderemos a ajustar as medidas para ser independentes dele. Isso significa que poderemos aprender a viver mesmo sem ele. E se subirmos de nível e nos tornarmos classe A, poderemos recriar as condições cósmicas e produzir nosso próprio cosmos em laboratório. Pensamos no mundo em que vivemos por meio de 3 dimensões de espaço: leste-oeste, norte-sul e em cima-embaixo. Também existe uma dimensão de tempo, o que significa que podemos distinguir o passado do futuro. Uma quinta representaria mais uma extra do espaço. A hipótese da existência dela foi mencionada pela primeira vez na década de 1920 e foi inspirada na teoria da gravidade de Albert Einstein, que disse que o espaço-tempo é deformado por matéria e energia. Não conseguimos perceber essas 4 dimensões, mas vemos como um objeto se move e atribuímos isso à gravidade. E talvez haja alguma outra força, como a eletromagnética, que é mais de 1000 vezes mais forte do que a gravidade, que poderia explicar as coisas que acontecem nessa dimensão extra. A quinta é curvada de uma maneira que não conseguimos ver, mas a ideia sobre ela foi mencionada em uma teoria das cordas, que considera o universo como cordas realmente pequenas de massa e energia, não como partículas. E vibram em um espaço-tempo de 10 dimensões, considerando que 6 são enroladas e bem menores do que um único átomo. Isso levou a imagem do universo como uma ilha 3D que flutua em um espaço-tempo de 10 dimensões. Além disso, a quinta pode ser uma explicação excelente para nos dizer mais sobre a matéria escura, que é a coisa invisível com massa, mas não podemos vê-la, e ela não é capaz de interagir com a matéria comum. Ela é 85% de toda a matéria no nosso universo, que não pode ficar parado, está constantemente em movimento, contraindo ou expandindo. Costumávamos pensar que havia 100 bilhões de galáxias, mas descobrimos que são mais de 1 trilhão. Elas estão se afastando umas das outras. É isso que significa quando cientistas dizem que o universo está se expandindo o tempo todo. E há vazios entre as galáxias que às vezes se estendem por milhões e milhões de anos-luz. Mas esses espaços podem conter muito mais matéria do que nelas. Ainda assim, as estrelas geralmente não podem ser formadas ali, porque a matéria entre essas áreas tem densidade mais baixa. Mas ainda existem muitas das chamadas de intergalácticas. Um bom exemplo é o aglomerado de galáxias de Virgem. 10% deles são estrelas intergalácticas. Não sabemos exatamente como chegaram lá, mas existem 2 maneiras possíveis. Uma, elas podem colidir, fundir-se ou passar perto de outra galáxia que pode expulsá-la de sua galáxia-mãe. Opção número 2.
Um buraco negro supermassivo pode acelerar uma estrela a velocidades muito altas se houver um encontro próximo, o que pode, novamente, fazer uma estrela ser expulsa de sua galáxia-mãe. Se você tivesse um ímã gigantesco, poderia até mesmo puxar algo dos arredores de um buraco negro. Isso é possível se o campo magnético próximo a um buraco negro supermassivo for tão forte quanto o de um comum. Mas não funciona se estivermos falando de materiais que já estão além do horizonte de eventos dele. Esse é um local com uma força gravitacional muito forte, nem mesmo a luz consegue escapar. Você precisaria acelerar este material até a velocidade da luz, pelo menos, para fugir. Para isso, necessitaria de uma quantidade infinita de energia. Porém, um ímã pode ajudar se algo está indo em direção ao buraco negro, mas ainda não conseguiu entrar. Quando alguém menciona um deles, você pode imaginar um vazio gigante no espaço. Mas a Via Láctea provavelmente contém milhares de buracos negros menores que flutuam ao redor da galáxia. Quando uma estrela chega ao fim, ela se destrói em uma explosão de supernova, que é um cataclismo de energia. Nesse caso, as densidades no núcleo atingirão um estado intenso o suficiente para que nada possa escapar. Ao mesmo tempo, a maior parte explode para fora, mas uma parte entra em colapso para dentro, criando um buraco negro. Quanto maior for a estrela, maior será o buraco, que então engole tudo que vier em seu caminho, incluindo outras estrelas também. No momento em que uma é sugada, é destruída por causa da forte gravidade dentro do buraco negro. Algumas das partes dela caem nele, enquanto outras são ejetadas em velocidades incrivelmente altas. Alguns buracos negros podem ter sido formados de uma maneira diferente. Os primeiros estágios do nosso universo foram, para dizer o mínimo, bastante caóticos. Ele tinha altas temperaturas e pressões e estava em um estado que moldou todo o cosmos. Sob as condições certas, qualquer velho fragmento de gás pode ter se encolhido para se tornar um buraco negro, que pode ter muitos tamanhos diferentes, de algo que pesa alguns quilos até massas gigantes como milhares de sóis, além dos intermediários. Eles não são realmente pretos, e sim áreas com forte gravidade, sendo que nada consegue escapar ao entrar. E se alimenta de radiação eletromagnética, como luz e partículas espaciais. Como estão consumindo matéria o tempo todo, emitem um brilho escuro. A Terra não está tão perto da borda inóspita do Sistema Solar. Somos o 6º planeta. Os cientistas fizeram um mapa 3D muito legal dele, no qual podemos ver a aparência da borda. Demorou 13 anos para projetá-lo. A fronteira é chamada de heliosfera externa. Ela marca a área no espaço onde o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que nosso Sol emite, é desviado e envolto pela radiação que vem da região vazia, além do nosso Sistema Solar. A camada interna da heliosfera é onde o Sol e os planetas têm uma forma aproximada de uma esfera, enquanto a externa não é tão simétrica. Essa simetria acontece porque nossa estrela está se movendo pela galáxia e passa por atrito com a radiação à sua frente.